Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Amém? Vou ler novamente, queridos. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor disse isso. Foi os seus lábios que pronunciaram essas palavras. E eu não posso me dar o gosto de não tratar de um assunto tão sério como esse, Pai. Então fala conosco, desperta-nos, Senhor, aviva-nos. Eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem à vontade. Amados, um dos temas que eu mais gosto de estudar, sobre seitas e heresias. Seitas e heresias. É um tema amplo, cheio de vertentes teológicas, doutrinárias e interpretações as mais loucas, diversas. E quando o assunto é, por exemplo, sobre céu e inferno, as doutrinas, elas se multiplicam ao extremo, cada uma mais atraente e criativa do que a outra. Por exemplo, o universalismo ensina que todos serão salvos automaticamente, salvos e reconciliados com Deus automaticamente, independente de suas escolhas ou pecados. Ou seja, bota todo mundo no céu. Qual a base dessa doutrina? O amor e a misericórdia de Deus. Já que Deus amou o mundo de tal maneira, já que Deus ama todos, então eles entendem que Deus vai salvar todos, crendo ou não. À primeira vista, parece até bonito, é ou não é? Atraente uma doutrina como essa. E atrai milhões nesse ensino. Quem não gostaria de crer que todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos os nossos conhecidos que morreram sem Cristo, no fim, serão salvos, irão para o céu? É um tipo de doutrina que acalma o coração. Os mormons praticam o chamado batismo pelos mortos. Ou seja, um vivo se batiza em lugar de um falecido para que ele seja salvo. Isso é ensinado. Mas pense, um homem pode ter sido um verdadeiro demônio aqui na terra. Matou, roubou, estrupou, pintou o sete, violentou, destruiu famílias, e depois da sua morte, alguém entra nas águas em seu lugar e, como num passe de mágica, ele sai do inferno e vai para o céu. Isso é ensinado nessa seita. Já os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová defendem o aniquilacionismo. Para eles o inferno não é eterno. Os ímpios simplesmente deixarão de existir. E mais, ensinam também o sono da alma, como se após a morte a pessoa ficasse aí inconsciente até a ressurreição. É ensinado. Assim, ensinam eles, alguém como Adolfo Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas, estaria nesse momento, agora, apenas dormindo, num estado inconsciente, e no dia da ressurreição voltaria a viver para deixar de existir. Terminou em pizza. Acabou. Não tem sofrimento algum. Não paga por nada. Temos ainda o budismo, o hinduísmo e o espiritismo, que não creem no inferno, mas na reencarnação. Para eles, cada vida é apenas uma etapa. E as ações dessa vida, chamado de karma, determina a próxima vida. É por isso que o espiritismo enfatiza tanto a caridade, na esperança de uma vida melhor, de uma reencarnação melhor numa próxima vida. Então, mas eu poderia passar a noite toda citando doutrinas e crenças, mas meu objetivo aqui, nessa noite,
não é refutar cada uma delas, não, mas ensinar o que a Bíblia diz sobre o inferno, com base nos versículos que nós lemos. Tá? Ele existe, é real, é eterno, é bíblico. Eu quero ser sincero, eu não gosto de ensinar sobre o inferno, da mesma maneira que eu não gosto de ensinar sobre dízimos e ofertas. É um assunto que, tipo assim, não é prazeroso. Se fosse por mim, nunca falaria nisso. Mas a questão é simples. São temas bíblicos. Está na Bíblia. Necessários e inescapáveis. Não tem como deixar de falar do que a Bíblia fala. E os amados que me acompanham sabem que eu não fico falando disso toda hora. Estamos aí semana após semana falando sobre o Sermão do Monte e não falei sobre isso. Então, quem me acusa de ser repetitivo vai prestar conta com Deus. Brincadeira, gente, brincadeira. Então eu não posso escolher crer apenas naquilo que me agrada, naquilo que eu gosto. Eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus ensina, gostando eu ou não, gostando você ou não, gostando quem está nos ouvindo pela internet ou não. Recentemente eu preguei sobre o céu. Então, o tema foi esse. O céu é real. Ninguém lembra mais, lembra que eu preguei sobre o céu? Lembra, Biana? Senhori lembra? Senhori tem a memória boa. Ele lembra que eu preguei sobre o céu. E como é bom falar sobre o céu, né? Sobre a nova Jerusalém, sobre os anjos, sobre Jesus que vai estar no céu. E céu só é céu porque Jesus vai estar lá. Mas a mesma Bíblia que garante o céu para os salvos, também afirma que os que rejeitam a Cristo terão um outro destino, que é o inferno. Eu não creio em purgatório, não creio em reencarnação, não creio em sono da alma, não creio em batismo pelos mortos, como os mormons ensinam. Eu não creio em aniquilacionismo, não. Eu creio única e exclusivamente no que a Bíblia ensina. O céu é real e o inferno também é real. Francis Chan, né, um livro muito interessante que ele escreveu, Apagando o Inferno. Que livro impactante. Ele disse algo que marcou profundamente a mim. Ele disse assim: se eu disser que não há inferno e no fim ele existir, posso levar pessoas exatamente para lá. Eu falei que não existe e no fim existe, eu vou estar mandando pessoas para lá. Mas se eu disser que o inferno existe e se eu estiver enganado, no máximo terei feito com que as pessoas vivessem em alerta para um lugar que não é real. Ou seja, quando o assunto é inferno, não podemos nos dar o luxo de estarmos errados. E temos que analisar com cuidado esse tema. Eu queria, queridos, do fundo do meu coração, poder dizer a cada um aqui que o inferno não existe. Seria muito agradável. Queria acreditar, por exemplo, que meu pai, que morreu provavelmente sem Cristo, está no céu. Queria poder crer nisso. Eu não sei os últimos momentos dele. Gostaria, humanamente falando, de poder me batizar em nome do meu pai que já morreu, para que ele fosse salvo, como fazem os mormons. Mas eu não encontro nada disso na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é claro: o inferno é real. Jesus falou sobre ele inúmeras vezes. E todos os que rejeitam ao Senhor Jesus, infelizmente, terão esse destino. Portanto, o texto que lemos no início fala sobre o inferno. Vou ler novamente, para ficar fixado, para ninguém entender que eu estou falando o que a Bíblia não diz. Que Jesus disse, Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E essas palavras, elas foram dirigidas originalmente aos apóstolos. Eles haviam sido comissionados por Jesus para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar demônios. O que eles receberam de graça, eles teriam que dar de graça. E ao pregar o evangelho, Jesus disse que eles iam ser perseguidos. E muitos deles seriam mortos, como foram praticamente todos os apóstolos.
menos João. E é por isso que Jesus fala, vocês não temam que vão matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Temam a Deus. Tenham medo de Deus. Desenhando. O interessante, queridos, é que logo na sequência dessas instruções, Jesus disse que eles não deviam temer os que matam o corpo, mas não a alma. Ou seja, Jesus fez aqui uma distinção clara entre alma e corpo. O corpo morre, disse Jesus, mas a alma não morre. O corpo, após a morte, desce ao túmulo, apodrece e aguarda a ressurreição do último dia. A alma, por outro lado, não morre, não dorme, não descansa. Após a morte, permanece em plena consciência, seja no céu, seja no inferno. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Que os salvos estão conscientes no céu e que os ímpios estão conscientes no inferno? Será que a Bíblia afirma isso? Vamos ver primeiro os salvos, queridos. Os salvos. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Olha que texto interessante. O apóstolo João teve uma visão, escreveu o Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O que João viu aqui? O texto é claro, não precisa ser teólogo, professor de grego e hebraico. As almas, ele viu as almas dos que foram mortos por causa da palavra. Ou seja, Deus não poupou esses irmãos aqui do martírio, mas deu forças para eles morrerem fiéis. Fiéis. Mesmo depois de mortos, eles estavam vivos e conscientes. Diz o texto. Quem exatamente João viu no céu? Não sabemos. Talvez viu aí a alma de Estevão, que foi apedrejado, talvez a alma de Tiago, decapitado, ou ainda de John Hus, que foi queimado vivo numa estaca. John Hus foi um pré-reformador, antes de 1500. Talvez tenha visto ali William Tyndale, que foi estrangulado no período da reforma. A Bíblia não fala, a Bíblia não especifica, mas uma coisa é certa. João viu as almas vivas e conscientes. E mais, elas clamavam em alta voz. Acompanha o texto, querido, não fica viajando na maionese, não. Se possível, decore esse texto. Ele viu elas clamavam em alta voz. Quem clamava? Eis a pergunta. Os mártires da terra, que haviam sido mortos na terra. Estavam conscientes no céu, não dormindo no pó da terra. Conscientes no céu. E qual era o clamor? O clamor era esse aqui. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Deus é o vingador. Eles não estão pedindo vingança própria. Até quando? Vingar o nosso sangue. Nós fomos mortos na terra. Estamos aqui agora no céu. Mas até quando não vingarás o nosso sangue? E a resposta foi imediata. Cada um, diz a Bíblia, recebeu uma veste branca e lhes foi dito que aguardassem até que se completasse o número dos seus conservos que ainda seriam mortos. Aguarda mais um pouquinho. Tem muita gente ainda para morrer. Talvez estejamos na lista. Para morrer por amor a Jesus. Não morrer atropelado, não morrer de bala perdida, não. Aqui o contexto é morrer por amor a Jesus. Então, queridos, esse texto é claro. Os crentes, quando morrem na terra, estão vivos e conscientes no céu, em plena lucidez e com as suas faculdades mentais em perfeito funcionamento. Não sei como é o detalhe, a Bíblia não revela muitos detalhes, minúcias, não. Mas o que foi revelado é o suficiente para dizer que após a morte há uma consciência no céu. E agora, e os ímpios? Falei dos salvos, que morreram por amor a Jesus. E os ímpios?
E aqueles que morreram sem Cristo? Será que eles estão inconscientes? Jesus afirmou que eles estão conscientes. Conscientes. E ele contou uma história assustadora. Eu penso que é a mais assustadora de todas. Em Lucas 16, versículo 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Guardem sempre essas referências. A primeira foi Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Fala dos salvos. Agora, Lucas 16, 19 a 31. Tem gente que diz que era uma parábola, uma historinha para boi dormir. Jesus não fala que foi uma parábola. Ele diz claramente, havia certo homem. Essa história é conhecida do rico e Lázaro. O rico, diz o texto, não vou ler todo, é longo. O rico, diz o texto, vivia no luxo, ostentando as melhores roupas, banquetes e prazeres. Enquanto isso, à sua porta estava ali o Lázaro, coberto de feridas, ansiando pelas migalhas que caíam da mesa do rico. E há quem diga, D.L. Moody, que o rico tropeçou num mendigo e caiu no inferno. E ele não foi para o inferno por ser rico, mas por viver para si, na ostentação, e se esquecer dos mais vulneráveis e não confiar em Deus. Mas chegou o dia da morte. A morte, já dizem, é a grande niveladora da humanidade. O pobre, o Lázaro, morreu, e diz a Bíblia, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aqui Lázaro, sendo salvo, estava inconsciente, no sentido de que ele não tem nenhuma participação no texto. Não tem. O rico também morreu, diz a Bíblia, e foi sepultado. E a morte, queridos, é a experiência, pode-se dizer, mais democrática que existe. Ela iguala todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, poderosos e humildes. E como já se lê em muitos cemitérios, aqui todos se igualam. Todos se igualam. E a partir do versículo 23, aí de Lucas 16, Jesus nos transporta da terra para a eternidade, dizendo, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Imagine a cena, né? Eu constantemente, quando vou em velório, eu fico imaginando essa cena, queridos. A cena, um corpo do rico ali sendo velado, mas a sua alma já em tormentos eternos. Essa é a cena. Sempre quando você for no cemitério, imagine isso. Se a pessoa morreu em Cristo, você sabe que ela foi fiel. Tenha plena consciência que ali é só um corpo. Ela está consciente com Cristo. Mas se ela morreu sem Jesus, né, é melhor nem entrar no assunto e nem, se for parente, nem ficar pensando muito nisso. Mas o texto aqui mostra essa realidade. Um rico que foi enterrado com pompa, com luxo, o melhor caixão, o melhor enterro, a melhor coroa, tudo bom e melhor, mas agora ele está em tormentos no inferno. E esse homem descobriu tarde demais que o inferno é real. Tarde demais. Ele sofreu, diz o texto, pediu água, implorou por alívio, mas não foi atendido. Ele percebeu que havia ali um grande abismo separando os salvos dos perdidos. Um abismo intransponível e eterno. E pior, queridos, ele começou a interceder por seus irmãos vivos. Ele está no inferno, começa a interceder pelos seus 5 irmãos vivos, pedindo que Lázaro fosse enviado para alertá-los. Desespero. Mas ele foi advertido. O Senhor, na história, diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm a Bíblia. Eles estão vivos. Que eles ouçam os profetas. Que eles ouçam a palavra. E ao insistir, ele ouviu, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não adianta, queridos. Se a pessoa endurece o coração, quer acreditar na mentira, não tem argumento. Não tem nem ressurreição, não tem nem milagre que faça a pessoa voltar, muitas vezes.
Amados, no inferno, aquele rico descobriu verdades duríssimas. Verdades duríssimas. Quais são as verdades? Os seus sentidos funcionavam, sua memória estava ativa, sua consciência era plena, sua personalidade não havia mudado. Ele continuava arrogante, dando ordens, né? Como era patrão, mandava e desmandava, e no inferno ele está dando ordens. Manda Lázaro vir aqui, manda, faz. Tipo assim, patrão no inferno. E ele continuava incrédulo. Amados, a morte não muda o caráter da pessoa. A morte não torna ninguém um santo. Automaticamente, uma varinha mágica. Bum, morreu, agora virou santo. Quem morre ímpio, permanece ímpio. O salmista declara, Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pastor, não sou tão ímpio assim. Se esquece de Deus? Vive a tua vida de maneira relaxada? O salmista aqui está falando, vai para o inferno. Mas o inferno não é uma metáfora. O inferno não é uma ideia, não é fruto da imaginação. É uma realidade terrível, afirmada aqui pelo Senhor Jesus. Mateus 10, 28, vou ler novamente. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No inferno, o sofrimento não tem fim. É choro e ranger de dentes para sempre, como diz Lucas 13, 28. É fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, como afirma Mateus 25, 41. E sabe o mais impressionante, queridos? O rico, que nunca orou na vida, e se orou fez uma mera ladainha, uma reza superficial, e agora lhe passou a orar no inferno. Mas suas orações não foram atendidas. Amados, no inferno existe oração. Só que não existe resposta para a oração. Aproveite para orar agora. Você serve a um Deus que tem ouvidos e ouve. Ele atende. Pode não fazer como nós queremos, mas ele atende. No inferno, há lembranças, mas só de dores passadas. No inferno há consciência, mas apenas para lamentar. Amados, a morte não é o fim, mas é o começo da eternidade. Quem parte com Cristo entra em gozo eterno. Quem parte sem Cristo cai em tormentos eternos. Você quer escapar da ira vindoura? Quer? Quer viver eternamente com o Senhor? Então, a Bíblia é clara. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Antes, temei ao Senhor. Temam a Deus, diz o texto que nós lemos. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz à vida, salvação. Por isso, tema ao Senhor, porque só Ele tem poder para lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. E quem lança aqui não é o diabo, é Deus, o Deus de amor. Mas diante de tudo que ouvimos, fica claro que a morte não é o fim, mas o início da eternidade. Ou estaremos para sempre com Cristo no céu, ou estaremos separados dele no tormento eterno do inferno. E o que não podemos fazer é pagar para ver. Tem gente que paga para ver. Ah, pastor, no final, tudo vai terminar em pizza, né? As pessoas associam, por exemplo, a eternidade com a política ou a justiça no Brasil. Pensam que termina assim. Como você vê um ex-governador condenado a mais de 400 anos de cadeia, solto, livre, leve, solto, gozando dos seus milhares de reais. Aí tem gente que associa o tribunal de Deus assim, como se Deus fosse um juiz injusto, mas ele não é. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe segunda chance. O rico descobriu tarde demais essa verdade. Ele se lembrou dos seus irmãos no inferno, desejou avisá-los tarde demais.
Nós estamos vivos, podemos pregar agora. Daqui a pouco, quem desejar, nós vamos sair. Temos aqui alguns coraçõezinhos para botar na porta de cada morador, rapidinho. É para os vivos que temos que pregar. Depois não adianta mais. Não há possibilidade de arrependimento após a morte. Esse rico viveu para este mundo. Viveu para este mundo, mas morreu sem estar preparado para a eternidade. E você? Está preparado? Jesus disse em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? É uma pergunta. Hoje é dia da decisão. Hoje é tempo de salvação. Hoje Deus estende a você a oportunidade de se reconciliar com Ele, entregar a sua vida a Cristo e garantir a sua eternidade ao lado do Senhor. Não endureça seu coração. Pastor, já frequenta a igreja há anos. Essa não é a questão. A questão é, você já se reconciliou com Deus? Você tem o nome escrito no livro da vida? Se você morresse hoje, para onde você iria? Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. A eternidade está apenas a um suspiro de distância. Escolha hoje onde você vai passar a eternidade. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. O inferno é real, mas o céu também é real. Busque ao Senhor. Continue dependendo da graça dele. Não das suas obras. Não daquilo que você faz, mas daquilo que Ele fez por você. Ele morreu a sua morte. Ele derramou o seu precioso sangue. Para quê? Para te resgatar de uma eternidade terrível. Sim, terrível. Se o inferno não existisse, Jesus teria morrido em vão, queridos. Para que Jesus morreu? Para quê? Ele morreu para nos resgatar, sim, do inferno e nos levar para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te conduzir ao Pai, em nome de Jesus. Amém.